Bom dia, irmãos, e que a paz do nosso Senhor Jesus esteja conosco, amém? Amém. A leitura que se baseia na mensagem dessa manhã está no livro de Marcos, capítulo 7, a partir do versículo 24. Marcos, capítulo 7, a partir do versículo 24. Leiamos. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Amém. Que a paz do nosso Deus esteja conosco. Amém? Amém. Jesus, ele tinha hábitos e costumes que eram muito diferentes dos hábitos e costumes do povo da sua época. E também os hábitos de Jesus, às vezes, é diferente dos hábitos e costumes de nós nos dias de hoje. Não era um costume para Jesus permanecer muitos dias em determinados lugares. Muitos dias, Jesus nunca ficava somente em um lugar. Jesus, ele sabia da necessidade, ele sabia o quanto as pessoas precisavam ser socorridas. As pessoas precisavam ouvir a palavra de Jesus. Precisavam escutar aquilo que Jesus ensinava. E Jesus, muitas vezes, ele ficava extremamente triste, ele ficava extremamente incomodado, porque muitas pessoas precisavam ouvir, mas poucas pessoas falavam. Poucas pessoas tinham realmente disposição, estavam dispostas a falar para aquelas pessoas que precisavam ouvir uma palavra de conforto, uma palavra de avivamento. Jesus, ele tinha urgência, porque ele sabia que muitas pessoas estavam perecendo sem salvação. Muitas pessoas estavam necessitando, mas não tinham como ouvir uma palavra de salvação. E onde estão os soldados de Cristo nesse momento? Onde estão as pessoas para falar de Jesus nesse momento? Muitas pessoas se dizem soldados de Cristo, é verdade? Mas aonde estão esses soldados quando essas pessoas necessitam deles? Cristo sabia que essas pessoas precisavam ouvir uma palavra. Cristo estava lá para. Em Marcos, no capítulo 1, no versículo 38, a palavra de Deus diz: Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares,
a fim de que ali eu pregue, a fim de que eu pregue também ali. Para isso é que eu vim. E Jesus, ele dá um enfoque na palavra vamos. Vamos porque tem muitas pessoas que precisam ouvir o Evangelho. Vamos porque tem muitas pessoas que precisam ser salvas. Vamos, é isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo hoje para cada um de nós, vamos. Não vamos ficar parados, não vamos ficar plantados. Somos soldados de Cristo, vamos. As pessoas precisam ouvir a sua mensagem. Ainda em Isaías, no capítulo 6, no versículo 8, a palavra de Deus diz: a quem eu enviarei e quem há de ir por nós? E aí Isaías responde: disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Quem está disposto a falar isso para Jesus hoje? Senhor, envia-me a mim. Eu estou pronto. Eu quero pregar a tua palavra, eu quero levar a tua mensagem. Jesus, ele tem urgência. Jesus, ele tem urgência de levar a sua mensagem, a sua palavra, para as pessoas que precisam ouvir. Na leitura que o irmão fez, Jesus, ele sai da Galileia e ele vai para o lugar mais improvável possível. Porque Tiro era uma terra de gentios. Lá só tinha pessoas gentis, pessoas que ainda não conheciam a palavra de Deus. Provavelmente Jesus ele estivesse triste, decepcionado com as pessoas da Galileia, porque na Galileia foi onde Jesus foi criado. Ele cresceu com aquelas pessoas, ele viveu com aquelas pessoas, e foi também na Galileia aonde Jesus escolheu alguns dos seus discípulos. Jesus conhecia a maioria das pessoas que viviam ali na Galileia. E Jesus simplesmente sai dali e vai para Tiro, uma terra de gentios, uma terra onde as pessoas não criam na sua palavra. Jesus estava triste, porque aquelas pessoas que ouviam a sua mensagem todos os dias ouvindo as suas palavras, não se dispunham a levar a mensagem àqueles que precisavam. Será que essa mensagem é atual, irmão? Essa mensagem é mais do que atual. Será que hoje Jesus ele fica triste com aqueles que deveriam levar a sua mensagem e não fazem? Aquelas pessoas lá da Galileia, muitas vezes procuravam Cristo somente para levar questionamentos. E muitas vezes, quando elas iam a Cristo buscando respostas, elas já iam com as respostas prontas. Na verdade, aquelas pessoas não queriam ser transformadas. Porque quando elas iam pedir alguma coisa a Jesus, elas já iam com o pedido pronto. E quando elas iam perguntar alguma coisa a Jesus, já ia com a resposta pronta. E muitas vezes, irmãos, nós somos assim. E quantas vezes nós não buscamos a Cristo apenas para que Ele confirme aquilo que nós já
Sofremos por escolher errado. Escolhemos errado porque não sabemos todas as coisas. Porque se soubéssemos todas as coisas, a nossa decisão não seria de escolher o errado. E o que fazer então? Entregar primeiramente, irmãos, nas mãos de Deus. Porque Ele conhece todas as coisas. Se nós não quisermos escolher errado, entreguemos primeiro na mão de Deus. E isso não é feito no domingo, no primeiro dia da semana. Isso é feito quando nós planejamos alguma coisa em nossas vidas. Planejamos, entregamos na mão de Deus. E deixamos para que Ele realmente tome a última decisão. E muitas vezes sofremos, porque nós queremos que Deus nos dê aquilo realmente que nós queremos. E muitas vezes isso não é a vontade de Deus. Nós devemos entregar aquilo que nós queremos na mão de Deus, para que Ele realmente faça em nossas vidas aquilo que é necessário. Porque nem sempre aquilo que nós queremos é o necessário para que possamos realmente estar na presença de Deus. Mateus, no capítulo 6, no versículo 33, Deus está dizendo exatamente isso. É isso que Ele está dizendo no Mateus, no capítulo 6, no versículo 33. Ele está dizendo: buscai, pois, em primeiro lugar seu reino e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Olha o enfoque que ele está dizendo, que ele está dando no versículo: buscai, pois, em primeiro lugar seu reino e sua justiça. Primeiro lugar, irmãos, Deus. Primeiro lugar, Deus. Primeiro lugar, a vontade de Deus. Mas muitas vezes não é assim. Em primeiro lugar, a nossa vontade. Mas em primeiro lugar, Ele está dizendo a vontade de Deus. Certamente, Jesus, Ele foi convidado a repousar naquela casa. Alguém convidou Jesus para repousar naquela casa. E ali Jesus pretendia não ser incomodado. É até estranho Jesus dizer isso, não querer ser incomodado. Imagina só, Jesus não ser incomodado. Como assim? Jesus não ser incomodado, já que Ele fazia tantos milagres, já que Ele fazia tantas coisas, já que a sua palavra estava transformando vidas. Como assim Ele não ser incomodado? Pois é, irmão. Mas na verdade, Jesus aqui Ele está dando uma lição para nós. Ele está querendo mostrar alguma coisa nesse versículo. E o que Jesus está querendo mostrar nesse versículo? Jesus, irmãos, Ele está querendo mostrar o seguinte: crente, cristão, não tira férias. Não tem essa de cristão viajar e dizer que está de férias. Não tem essa de cristão ir para determinado lugar e dizer que está de férias. Cristão, irmãos, não tira férias. Nunca. Porque aonde ele estiver e houver a necessidade de ele pregar a palavra de Deus, de ele fazer o trabalho de Deus, ele deve fazer. Porque foi isso que Cristo fez aqui nessa passagem. Olha só o que a passagem diz. No capítulo 7, no versículo 24 em diante. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. Olha só, ninguém soubesse. Como que alguém não ia saber que Jesus estava ali na cidade?
eu estiver em alguma chácara, não, irmão, tem o trabalho de Deus para fazer, faça. Se alguém te questionar sobre a sua fé, pregue a sua fé, pregue Jesus. Porque assim que a palavra de Deus vai salvar a vida. Porque é nesse lugar aonde Deus te levou para pregar a sua palavra, para pregar a sua mensagem. Não importa onde nós estamos, nós vamos falar de Jesus. O cristão nunca sai de férias. Em Colossenses, no capítulo 4, no versículo 5, diz assim a palavra do Senhor: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. Portai-vos com sabedoria, aproveitai as oportunidades. E por que ele diz aproveitar as oportunidades? Porque elas são difíceis, irmão. Porque não é em todo lugar que nós vamos ter a oportunidade de levar a palavra de Deus. Porque não é em todo lugar que nós vamos ter a oportunidade de salvar uma alma. E é por isso que ele está dizendo: aproveita, aproveita, aproveita a oportunidade de pregar a palavra de Deus. Se é uma oportunidade, irmão, é porque não é fácil. Porque não é em qualquer lugar que nós vamos encontrar. E quando ela aparecer, aproveite. Não perca a oportunidade de levar a palavra de Deus para alguém. E aí no versículo 25, onde ele diz: porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostou-lhe aos pés. Olhem só. Aquela mulher ouviu falar sobre Jesus. Ela nem tinha certeza do que estavam falando, ela simplesmente ouviu falar sobre Jesus. Mas aquela mulher não perdeu a oportunidade. Ela não perdeu a oportunidade. E talvez aquela mulher tenha pensado: sabe lá, eu vou até esse homem, veja que estão falando dele. Sabe lá, ele não liberta a minha filha. Olha só o que aquela mulher pensou. E ela nem cristã é. Ela apenas ouviu falar de Jesus, mas ela não perdeu a oportunidade. Ela não tinha nenhuma garantia de que Jesus realmente iria libertar a filha dela. Ela não tinha mesmo nenhuma garantia de que Jesus tinha realmente poder de libertar a filha dela. Mas ela creu, irmão. Ela creu. Ela tinha fé o suficiente para procurar Jesus numa cidade. Imaginem só, você procurar uma pessoa em uma cidade para que aquela pessoa liberte a sua filha. Sendo que ela nem tinha certeza se realmente Jesus tinha tanto poder assim. Aquela mulher não desistiu, porque aquela mulher tinha fé. Hoje, irmão, não desista, nunca desista. Vamos fazer como aquela mulher. Nunca vamos desistir da nossa fé. Nunca vamos desistir do propósito que Deus tem em nossa vida. Não podemos desistir, irmão. Nunca. E aquela mulher deve ter saído naquela cidade inteira, perguntando em cada lugar, para cada pessoa: onde está Jesus? Onde está aquele homem que cura pessoas? Aonde está aquele homem que leva uma mensagem de salvação? E ela chegou até Jesus. Ela chegou até Jesus. E por que no dia de hoje nós não chegaríamos até Jesus? Vamos chegar até Jesus. Basta você procurar. Basta você buscar. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós, diz a palavra de Deus. E ainda em
E aí no versículo 27, ainda ela diz assim: mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorros. Olha só a palavra de Jesus para aquela mulher. Mas o que Jesus estava dizendo com essas palavras? O que Jesus estava querendo dizer com essas palavras, irmãos? Era o seguinte: é muito difícil salvar alguém que não quer ser salvo. É muito difícil ajudar alguém que não quer ser ajudado. E é muito difícil colocar na mente, no coração das pessoas aquilo que elas não querem. Mas aquela mulher tinha um desejo tão grande, a fé dela foi tão grande, que Jesus falou: vai, que a tua filha está liberta. Porque o desejo daquela mulher era muito grande. Porque a vontade daquela mulher era muito grande. E quantos cristãos nos dias de hoje não têm o desejo nem a vontade que aquela mulher tinha? É necessário, irmãos, ter fé. É necessário ter vontade. É necessário desejar profundamente que Deus transforme as nossas vidas, que Deus faça com que cresçamos espiritualmente, para que isso aconteça. É necessário desejar como aquela mulher desejou. E para encerrar, João capítulo 6, no versículo 40, diz assim a palavra do Senhor: de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vive o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. É a vontade de Jesus salvar aqueles que querem ser salvos. É a vontade de Jesus, se você deseja realmente em seu coração conhecê-lo, ele se revelar a você. Jesus está nesse momento aqui, esperando, de braços abertos. Se você ainda não o conhece e deseja conhecê-lo no dia de hoje, se você ainda não foi batizado e não conhece a palavra de Deus, que hoje você desejar conhecer a palavra de Deus, você está no lugar certo e no momento exato. Esse é o lugar certo e o momento exato para você conhecer a Cristo. Você que não conhece a Jesus e hoje tem um desejo de conhecer a Jesus, venha aqui à frente enquanto nós cantamos juntos. E que Deus abençoe a todos.